E esta é uma situação que tem de ser resolvida no e pelo Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, outros partidos apresentam também propostas nesta matéria que nos suscitam os seguintes comentários. Constatamos, em primeiro, que há uma preocupação de uma parte significativa deste Parlamento com este problema, mas a esquerda parece ter-se demitido da sua resolução, pois não apresentou uma única proposta. O que compreendemos, porque sabemos bem que há alguns partidos de esquerda mais radicais até defendem a ocupação ilegal de imóveis. Com o PSD, os ocupas têm os dias contados, disse. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a aprovação da nova lei para as ocupações ilegais, com os votos a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal. O Partido Socialista absteve-se, claro, enquanto o Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra, como sempre. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Numa sessão parlamentar marcada por um debate aceso, a Assembleia da República aprovou esta sexta-feira a proposta de lei que visa o agravamento das penas e a aceleração dos mecanismos de despejo para os casos de ocupação ilegal de imóveis. A nova legislação, que altera o Código Penal e o Código de Processo Civil, representa uma vitória para os defensores do endurecimento das medidas contra o chamado movimento Ocupa. Mas gerou forte contestação dos partidos de esquerda, claro, que acusam o diploma de criminalizar a pobreza em plena crise habitacional. Eu gostava que a esquerda me explicasse como é que isto vai criminalizar a pobreza. O que a esquerda está a querer passar para as pessoas é que quem é pobre pode ocupar o que não é nosso. A consequência desta ideia é criar divisões na sociedade e gerar racismo e xenofobia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, propriedade é liberdade. Propriedade é liberdade na medida em que a propriedade permite executar projetos de vida. Propriedade é liberdade no sentido em que permite opor-se a terceiros relativamente à usufruição dessa propriedade. E propriedade é liberdade na medida em que permite fundamentar a necessidade de se opor, cada um de nós, em função da propriedade que tem, a abusos do Estado. A esquerda tem sempre dificuldade em entender estes conceitos da liberdade fundada na propriedade. Mais extrema ou menos extrema, a esquerda entende sempre que a propriedade é algo menor e que pode ser sempre utilizada e instrumentalizada em função de um interesse coletivo ou do interesse do Estado. Para nós não. Propriedade é liberdade e deve, como tal, ser defendida. Recusamos, portanto, todos os tipos de ocupismo-leninismo. Para nós, a propriedade é inquestionável, deve ser defendida e é isso que propomos. Muito obrigado. A principal alteração introduzida pela nova lei é a qualificação do crime de usurpação de imóvel como um crime permanente. Esta alteração é juridicamente significativa, pois permite que as autoridades policiais atuem em flagrante delito a qualquer momento, enquanto a ocupação se mantiver. Na prática, isto significa que a polícia poderá intervir para ordenar a desocupação imediata do imóvel sem a necessidade de uma longa e complexa ordem judicial, bastando a apresentação de um título de propriedade válido por parte do legítimo dono. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal não é terra de ocupas. Já muitos tentaram várias vezes, mas aqui não passarão. Da primeira vez que tentaram foi no PREC, quando, de norte a sul do país, ocuparam herdades, fábricas, casas, tudo aquilo que podiam ocupar. Mas felizmente triunfou a democracia, triunfou a lei e triunfou a ordem. A Constituição consagrou o direito de propriedade no seu atual artigo 62. E este direito de propriedade é claro, por muito que alguns deputados à esquerda não gostem. A todos em Portugal é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte. Ou seja, em Portugal, quem trabalha, quem se esforça, quem consegue ter a sua propriedade, quem a recebe por herança, sim, quem a recebe por herança, porque alguém trabalhou e garantiu isso mesmo, tem todo o direito a manter essa propriedade e não a ver violada. Também o Código Penal acolheu, nos seus artigos 191 e 215, este princípio constitucional. E, portanto,
aquilo que se passa neste momento não pode, de maneira nenhuma, ficar afastado de um debate parlamentar e de medidas concretas que têm de ser tomadas. Há cada vez mais pessoas a queixar-se porque sofrem na pele ocupações ilegais, muitas delas violentas, e a incapacidade de imediatamente fazerem valer os seus direitos e conseguirem ver restituída a sua propriedade. E não, senhores deputados, não é solução dizer às pessoas que têm o direito a um determinado processo que se vai arrastar meses ou anos e que durante esses meses ou anos estão privados do acesso à sua propriedade e do exercício de todos os direitos que estão associados a essa propriedade. Nós não nos satisfazemos com isso. E, portanto, por isso é que apresentamos um projeto de resolução. Há necessidade de fazer intervenções legislativas, seja com agravamento de molduras penais, seja com aperfeiçoamento de conceitos, seja até com a introdução de novas formas de processo judicial, designadamente de aplicação de processos sumários para que a celeridade exista, mas também do ponto de vista burocrático e do ponto de vista operacional, é preciso tomar todas as medidas para que uma ocupação ilegal, que já é uma violência para com cada proprietário, não tenha ainda outra violência, que é o arrastar desta situação por meses ou anos. Por isso, participaremos no processo de especialidade de todos os projetos que hoje são apresentados com este foco. O foco é que quem é violentado no seu direito de propriedade, tem de ver-se restituída imediatamente a normalidade. Porque, como disse a começar, Portugal não é terra de ocupas. O diploma prevê um mecanismo de despejo expresso num prazo de 48 horas após a denúncia. Além da celeridade na restituição da posse, as penas para o crime de usurpação foram agravadas, podendo agora resultar em penas de prisão mais pesadas, para além do aumento das coimas aplicáveis. A proposta, impulsionada por partidos da direita, foi justificada com a necessidade de proteger o direito à propriedade privada e restaurar a confiança dos proprietários. Durante o debate, os proponentes argumentaram que a legislação anterior era demasiado permissiva e lenta, deixando os proprietários numa situação de desespero e impotência perante a ocupação das suas casas, muitas vezes as suas únicas habitações ou fontes de rendimento. O Estado tem o dever de proteger aquilo que é das pessoas. Esta lei não é contra os pobres, é contra os abusadores que se aproveitam das lacunas do sistema, afirmou um deputado da bancada do PSD, sublinhando que a medida visa dissuadir futuras ocupações e garantir a segurança jurídica. Em oposição, os partidos à esquerda do hemiciclo votaram contra a medida, argumentando que esta é uma resposta populista que ignora as causas profundas do problema, a grave crise da habitação que assola o país. Os opositores da lei defendem que o número de ocupações por necessidade por parte de famílias sem alternativa é muito superior ao de ocupações de natureza ideológica ou criminosa. Em vez de se atacar a especulação imobiliária e de se investir em habitação pública, o Parlamento opta por uma lei cruel que põe na mesma balança famílias desesperadas e aproveitadores. Estão a usar a polícia para resolver um problema que é social e económico, criticou a deputada do Bloco de Esquerda. Decidi colocar este pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rui Tavares, podia ser colocado também à bancada do Partido Socialista, mas bem mais que um pedido de esclarecimento, é de facto uma consideração política. Creio que deve indignar os portugueses e até chocá-los, pelo menos a mim chocou, e creio que de resto à bancada que tenho orgulho de liderar também choca, o facto da esquerda portuguesa considerar que não devemos legislar quando as situações estão à nossa frente, mas porque elas ainda acontecem poucas vezes. Esta é a prática da esquerda portuguesa de facto. Foi assim na imigração, foi assim nas questões da segurança. As coisas vão crescendo e a esquerda vai assobiando para o lado porque não é na casa deles. Porque se fosse na casa deles, Sra. Presidente, a questão era completamente diferente. Faz-me lembrar aquele velho fenómeno NIMBY, Not in my backyard. Enquanto não é no quintal deles, está tudo certo. Porque a questão fundamental é ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares dizer que nós estamos aqui hoje a apresentar um projeto que viola o Estado de Direito Democrático. Oh, Sr. Deputado Rui Tavares, o que viola o Estado de Direito Democrático são pessoas a ocupar casas que são nossas, que são de outros, cujo direito de propriedade está registado.
Eu creio sinceramente que o Sr. Deputado Rui Tavares, mas já agora o Partido Socialista também não estava neste debate, nem sequer está neste país. Nós assistimos a pessoas que entram na casas de outros, que podia ser a sua, mas eu vou mais longe, Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu sei que preza a família. Podia ser na casa de um filho seu, que chegasse a casa e tivesse a casa ocupada por um qualquer ocupa que entende que pode lá morar sem pagar renda e sem ter qualquer direito. Sabe qual é a grande questão, Sr. Deputado Rui Tavares? É que quando é na casa dos outros somos todos muito bonzinhos. Quando nos toca a nós, os senhores aí já tinham interesse em legislar. A votação final refletiu a divisão do Parlamento com os votos a favor do PSD, Chega e Iniciativa Liberal. O Partido Socialista absteve-se, enquanto o Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra. A nova legislação segue agora para o Palácio de Belém, onde aguarda a promulgação por parte do Presidente da República. Para os proprietários representa um alívio e uma ferramenta há muito aguardada. E chegamos ao fim do vídeo. A conclusão que se pode tirar é que a esquerda pensa que ainda vive em 1975, onde ocupou todas as propriedades privadas. Mas se para eles não é um problema, por que é que o Bloco de Esquerda, o Livre e o Partido Comunista não abrem as sedes deles em Lisboa, que são grandes edifícios, e fazem habitações para colocar lá as pessoas? Já para não falar nas sedes que têm espalhadas pelo resto do país, onde cabia muita gente. É uma ideia. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.